Minha saudação a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um ponto de encontro, ao lado do jornalista Hélio Lázaro e do vereador Bertin Scandiuzzi. Campos Elíseos vem atravessando um problema muito sério no que tange a violência no bairro e a frequência de migrantes que vêm a Ribeirão Preto, não tem onde ficar e ficam ali próximo ao CETREM. E muitas vezes drogados, viciados, alcoólatras, que estão aterrorizando a população dos Campos Elíseos. O vereador Bertin Scandiuzzi luta incansavelmente, para tentar melhorar a qualidade de vida naquela região da cidade. E quando eu falo Campos Elíseos, eu falo Campos Elíseos e toda a redondeza, Vila Mariana, Vila Carvalho, até o Jardim Independência, Vila Tamandaré. Vereador, obrigado pela sua presença. De prático, o que o senhor tem conquistado junto ao poder público? Parece que o CETREM realmente vai sair dali, né? Luciano, realmente a gente está satisfeito de saber que a nossa cobrança, desde o início da nossa estada aqui na Câmara Municipal, a gente tem lutado, brigado muito pela mudança do local do CETREM. A gente tem que respeitar aquelas pessoas que usam aquele espaço, mas também respeitar o povo, que mora ali no bairro do Campos Elíseos e que se vejam importunados por pessoas, inclusive agredidos por aqueles usuários que depois de serem atendidos no CETREM, eles ficam perambulando ali pelas ruas do bairro, principalmente ali na redondeza da Praça Santo Antônio, a Praça Rômulo Morandi, inclusive todas as ruas ali do Campos Elíseos, aqueles andarilhos que usam então do CETREM, os migrantes que vêm para a nossa cidade também e que depois ficam pedindo, e quando então as famílias não conseguem atender aquilo que eles pedem, eles passam a agredir então os moradores do bairro. E sem dizer os comerciantes que têm o seu estabelecimento sempre visitados por essas pessoas. Então é uma preocupação realmente desde o início do nosso mandato, primeiro mandato aqui na Câmara Municipal, que nós lutamos pela mudança de local. E esta semana, então, nós tivemos a grata notícia de que já está sendo providenciado um local que é lá para o Salgado Filho, um antigo motel que está desativado e que a prefeitura, então, vai alugar aquele local e transferir o CETREM de um local para melhor atender aquela população e dar uma tranquilidade para o povo do Campos Elíseos. Eu tenho um companheiro, Hélio Lázaro, jornalista, e a gente faz um estudo muito sobre isso. O CETREM realmente resolve o problema dessas pessoas, Hélio? Bom dia, obrigado pela presença. Olá, Luciana, olá, Bertin, vereador Bertin Scandiuzzi e a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. E Campos Elíseos é um problema recorrente ali que, além de não resolver, existe um estudo comprovado já pela Secretaria de Assistência Social de Ribeirão Preto que comprovou que mais de 80% dos assaltos, de roubos e consumo de drogas de pessoas perambulando pelas ruas foi constatar que são provenientes do CETREM. São pessoas que procuram, às vezes não ficam e ficam perambulando pelo bairro e trazem esse grande problema social. O que se defende ali, é até uma proposta do vereador que eu acompanho, e é uma proposta dele, que se dê um destino àquelas pessoas em situação de rua digno. O que é? Não é apenas dar o banho, dar a comida e de manhã sai de casa. Isso não resolve o problema do morador de rua, em situação de rua. O que precisa ser feito ali, no ponto de vista de cidadania, é o encaminhamento. Como, por exemplo, encaminhar essas pessoas em situação de rua aos seus destinos, às suas cidades, tentar as suas famílias através de um trabalho de assistência social muito bem articulado com as famílias para eles retornarem aos seus lares. Muitas vezes dessas pessoas são de cidades da região, de outras regiões do país, ou até mesmo criar a prefeitura, o poder público precisa criar
um sistema de encaminhamento ao emprego. Tirar aquela pessoa da rua, dar a condição dele, no caso dos usuários de droga, fazer com que eles tenham um tratamento e encaminhar para um trabalho, para que ele resgate verdadeiramente a sua cidadania. Colocar ali de noite, dar um banho, comida e de manhã voltar para a rua, não resolve nada. Totalmente pelo contrário, está causando já há muitos anos e se agravando cada vez mais o problema dos moradores dos Campos Elíseos, que é assalto, consumo de drogas, furtos, vandalismo, bandalheira, enfim. Vereador, tem estudos que comprovam isso, que Ribeirão Preto foi usado muito por invasão de terra, trazendo muita gente de fora. Prova é que foi regularizado um bairro de invasão, o Jardim Progresso. Sem dúvida. Né? Foi regularizado o Jardim Progresso, que é fruto de invasão. Né? Chegam todos os finais de semana migrantes via Posto do Trevo. Se eu for aos domingos à tarde no Posto do Trevo, aqui na entrada da cidade, né? Quem vem lá de Uberaba para cá, o senhor só vai chegar, ônibus parando e as pessoas descendo com malas e coisas sem lugar para ficar. E não existe uma triagem disso, como não existe triagem na rodoviária de Ribeirão Preto, na mini rodoviária de Ribeirão Preto, em todos os acessos desse município. O senhor é um que luta para dar dignidade aos seres humanos. O que o senhor acha que o município teria que fazer, o Poder Executivo em geral, teria que fazer em Ribeirão Preto para tentar minimizar esse sofrimento de um semelhante? Realmente, o problema da assistente social teria que ver esse lado realmente. Há pouco tempo divulgou-se aquele problema de não dê esmolas, né? O problema nos semáforos, aquela parada de pessoas que pedem o auxílio, não fornecendo a eles o que eles pedem. Nós não vemos desse jeito, a gente procura resolver de uma forma humana, de uma forma digna, porque aquela pessoa que procura, que vem para Ribeirão Preto, vem procurar por quê? Porque a cidade é acolhedora, é um povo que sabe acolher aquelas pessoas mais necessitadas. Mas a Secretaria da Assistente Social tinha que realmente trabalhar e ver, dar condição, mostrar, procurar dar um prazo para que essa pessoa procure um emprego e até os empresários da nossa cidade que pudessem atender, que atendessem então essas pessoas, quando não possível então daria-se um passe para essa pessoa voltar para sua cidade de origem e comunicar, se possível, até o prefeito daquela cidade para impedir que ônibus lotados de imigrantes venham para a nossa cidade e depois ficam aí perambulando pelas ruas, dormindo em calçada inclusive, né, no relento. Isso é uma vida não digna. A gente vê, inclusive, da igreja onde eu participo, o Padre Gil faz um movimento às quinta-feiras de levar um alimento para essas pessoas moradores de rua. Isso daí é uma situação paliativa. Nós temos que resolver de uma forma definitiva. Não adianta trazer essas pessoas para cá. Eu só dou adendo do que o senhor está dizendo, e é a pura verdade. O problema é que nós temos uma lei esdrúxula nesse país, em que a gente não tem condição de ajudar o ser humano. Nós temos, isso é estatística feita, mais de 80% dos moradores de rua têm deficiência mental. Sem dúvida. Tem uma pessoa que mora na Avenida 9 de Julho, né, conhecida como Rose. Ela é afrodescendente. Ela anda nua na 9 de Julho. Tem problemas mentais claros, conhecida como Rose. Ela tem problemas mentais claros. E o absurdo é que o poder público não dá estrutura. E não pode tirar da rua, não pode internar, não pode encostar a mão nela. Situação idêntica a essa. Tem uma senhora lá no Jardim Zara que a gente passa a ver realmente seminua, né? Só usando mesmo roupas íntimas, né? E pedindo, né, auxílio, e você vê que é uma pessoa que não tem uma consciência, não sabe o que está fazendo, e inclusive tem pessoas que zombam, né? E não é dessa forma que a gente vê. Nós temos que respeitar essas pessoas, ter esse lugar digno que eu sempre... Temos que cuidar, mas como que o senhor vai cuidar? Não existe uma internação involuntária para o deficiente mental, porque nós temos a lei antimanicomial vigente no Brasil. É um absurdo encontrar seres humanos numa situação como essa que o vereador falou no Jardim Zara, e a Rose, a conhecida Rose da 9 de Julho, e outros. Tem um senhor que grita pelo centro da cidade, muito conhecido também, fica gritando aos berros pela cidade. É inconcebível, é inaceitável que um município como Ribeirão Preto
do porte de Ribeirão Preto, uma cidade rica como Ribeirão Preto, tem seres humanos nessa situação. É inconcebível. Mas é estrutural, né? Isso vem em cadeia de lá de cima. Do país, né? Infelizmente. Você tem uma pergunta interessante para o vereador, né? Tem sobre eventos da cidade. Tem um grande evento que deu um prejuízo danado. Né? Exatamente, Luciano. Inclusive, foi motivo de divulgação na mídia, toda a mídia, inclusive um dos maiores jornais da cidade, que a prefeitura foi condenada a devolver R$2 milhões por conta da Stock Car. Foi um gasto ilegal. E como é que o senhor vê? Qual é a posição que o senhor tem? A saúde na situação que está no nosso município e a prefeitura gastando com Stock Car R$2 milhões e agora condenada a devolver. Como é que o senhor vê isso, vereador? É isso que revolta a gente. Quer dizer, não adianta trazer grandes eventos, né? Isso daí é tapar o sol com peneira, trazer o evento para se promover. Não é dessa forma, enquanto que a nossa saúde está nessa situação que está, inclusive, agora há poucos dias, né, a prefeita deixou de contratar 140 porteiros nas escolas do município de Ribeirão Preto, usando então aqueles funcionários que já existem lá no interior da escola para fazer o serviço de portaria. Quando que a gente sabe que quantos cargos, puxa vida, vamos pegar então uma parte dessas pessoas que trabalham ali junto no gabinete do secretário, que vai lá trabalhar de porteiro, são cargos comissionados que às vezes estão lá ociosos, sentados lá no ar-condicionado. Vamos trabalhar então como porteiro, já que é para economizar, vamos economizar dessa forma. Nós sabemos do abuso que tem de contratações de cargos comissionados e, enquanto isso, as nossas crianças vivem nesse problema de falta de segurança. Enquanto que a nossa prefeita se preocupa com Stock Car, gastando um dinheiro de uma forma errada e depois é intimada a devolver R$2 milhões. Você vê com esses R$2 milhões quantos porteiros de escola daria para ser contratado. É muito fácil falar 2 milhões, mas é 2 milhões que está saindo do cofre do município que o morador de Ribeirão Preto paga o seu IPTU com uma dificuldade tremenda, que esse aumento que teve de abusivo de 130%, que olha, o povo está tão inconformado com essa situação que no movimento antes da votação eu fiz um trabalho juntamente com a minha assessoria de pegar assinaturas de um abaixo-assinado. Em 2 dias e meio nós conseguimos mais de 10 mil assinaturas, que eu fiz inclusive uma representação. Mostra a indignação, né? Mostra isso daí, a indignação da população de Ribeirão Preto. Então não adianta você vir trazer Copa do Mundo para Ribeirão Preto, tudo isso não adianta, e as nossas crianças vão para a escola e não tem um porteiro. Então, como que faz? Que pai que vai, deixa o seu filho na escola, com que tranquilidade ele vai para o seu trabalho, deixando o seu filho lá, sem saber como que vai ser recebido? Vereador, aproveitando o ensejo que o senhor está falando da descontratação desses 140 porteiros das escolas de Ribeirão Preto, a justificativa delas, da prefeitura, segundo a imprensa divulgou, é que os funcionários das próprias escolas, da secretaria, dariam conta. Como é que o senhor vê? Isso é justificativa ou não é um problema muito maior, como a dívida do município? E quem vai fazer o serviço daquele funcionário que trabalhava lá dentro, se o funcionário da escola faz o serviço de porteiro, e quem vai fazer o serviço daquele funcionário? Dar atenção lá no interior da escola para as nossas crianças, porque não é só deixar por conta do professor. O professor já tem aquela tarefa bonita, aquela tarefa de passar o seu conhecimento aos nossos alunos, né? E agora, quando está no pátio, tem que ter aqueles servidores, né, que trabalham com o aluno ali no pátio na hora do lanche. Infelizmente, você vê uma economia que, enquanto isso, nós estamos devolvendo, né, para o Ministério de Turismo R$2 milhões que foram usados de uma maneira errônea e sem justificativa. Por que foi errado, de que maneira foi usado esse dinheiro de R$2 milhões e agora fazendo falta na contratação dessas pessoas. Vereador, Ribeirão Preto tinha um trabalho na Secretaria de Cultura de integração de estudos sobre escola de samba, né? Nós tivemos a migração de integrantes das escolas de samba de Ribeirão Preto para São Paulo, né, para fazer um trabalho, para aperfeiçoamento, e esse ano não teremos carnaval em Ribeirão Preto. Qual é o seu pensamento sobre isso e a sua opinião, principalmente?
Eu vejo que o carnaval é uma festa popular. Então é onde as famílias iam lá no sambódromo, quer dizer, sambódromo entre aspas, né, na avenida ali da Mogiana, as famílias iam ali ver o desfile das escolas de samba. Nós entendemos que as escolas de samba também têm que fazer a sua parte e não só pensar no dinheiro público. Mas, puxa vida, é uma situação que hoje, esse ano, nós estamos fora do carnaval na Avenida Mogiana, que faltou também um pouco de vontade por conta daqueles diretores de escola de samba. Quer dizer, não é vontade, preocupação em buscar fundos também, não só esperar dos cofres do público, né? E, enquanto isso, aquelas famílias que estão acostumadas todo ano ir lá na Avenida Mogiana, assistir aquele desfile que a gente que acompanhou várias vezes, via que aquilo iniciava tipo 8 horas da noite. Mais de 20 mil pessoas vão prestigiar o Carnaval de Ribeirão Preto. Acabou. Independente da qualidade. E essas 20 mil pessoas vão ficar onde? Dentro de casa? Não é mesmo? Agora, nós entendemos coisa bonita, a população participando daquele desfile de 7 de setembro, você vê que o povo precisa, o povo precisa participar de coisa. Agora vem Stock Car. O cara, para participar do Stock Car, tem que pagar absurdo no ingresso, e ali não. Ali é entrada franca, as pessoas usam daquela arquibancada, né, que é montada ali provisoriamente, mas usam e se divertem. Passam várias horas da noite eles se divertindo vendo o desfile. Então, a gente vê que sempre existiu isso daí. Por que agora? Anos, né? Porque agora, o dinheiro sendo mal usado, não teve uma parte reservada. Nós cansamos de trabalhar no carnaval, né? Várias. Na época do Clube de Verdade, nós fazíamos carnaval todo ano. Era esperado com ansiedade fazer o carnaval. 6 horas de transmissão ao vivo a gente Ribeirão fazia. Preto e região. Fazemos o carnaval dos clubes em Ribeirão Preto, todos os clubes nós tínhamos um posto. Um repórter setorizado em cada clube e um monte de repórter na Mogiana. Na Mogiana, na avenida, fazíamos a transmissão do Carnaval de Batatais, de Sertãozinho, de Cravinhos e de Monfém Paulista. Há quanto tempo? Eu acho que é a primeira vez nos últimos 15 anos que não tem carnaval em Ribeirão Preto de rua, eu acho. Eu mensuro isso mais ou menos, se não me fala mesmo. Sem dúvida. Eu acho que se não for mais depois de muito tempo. E você sabe quem participa do carnaval de rua, né? É justamente aquele que não tem condição de ser sócio de um clube. É uma diversão. Não é? É uma diversão que ele pode levar seu filho lá para ver um desfile. Ele vê na televisão lá no Rio de Janeiro, por que ele não pode ver aqui ao vivo, né, a participação do município? Porque o município tem a obrigação, sim, de fazer a sua parte. Não fez no Stock Car? Vamos fazer também no Carnaval de Rua para alegrar as famílias de Ribeirão Preto, dar aqueles momentos de felicidade para eles. Qual a saída no ponto de vista do senhor vereador para Ribeirão Preto sair dessa situação? É saber respeitar e saber gastar o dinheiro público, respeitar aquele sacrifício que o povo contribui com a sua contribuição no pagamento dos seus impostos e depois, quando for gastar, saber como gastar. Não ficar contratando aí, cargos comissionados à lideria. Você vai nas repartições públicas, você só vê funcionários comissionados. Dificilmente você vê um funcionário concursado. Aquele que prestou o concurso está lá esperando, como aconteceu agora recentemente, o problema dos professores. Né? Então, quer dizer, não é justo aquelas pessoas que participaram do concurso na Secretaria da Saúde, das zoonoses, que até hoje estão esperando pela contratação. Agora, vindo a chuva, quero ver o surto da dengue em Ribeirão Preto, por falta de quê? De servidores que a Secretaria da Saúde tem que contratar, concursados que prestaram a prova, gastaram dinheiro para se preparar com cursos preparatórios e hoje estão aí esperando pela chamada e já pode até acontecer de vencer o tempo de validade do concurso e essas pessoas ficam aí sem ser chamados. Por quê? Porque o nosso dinheiro está sendo mal gasto, inclusive com contratações, com funcionários comissionados que, para muitos que nem só vão lá, assinam um ponto e sai, que você procura não acha a pessoa no cargo em que ele foi nomeado. Vereador, o senhor participou desde a legislatura passada sobre o projeto Cianê. O senhor foi lá para revigorar a Cianê, aí depois aconteceu aquele incêndio. Eu tenho uma opinião clara, acho que tem que passar a máquina e jogar tudo para o chão. Aquilo não existe, agora. Mas tem jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito.
hoje, o que o senhor espera que aconteça, que pode acontecer ali? Qual a sua expectativa de obra ali? Porque do jeito que está, não dá para ficar. Velho. Remendando o que ele está falando, está abandonado. Aquilo ali Totalmente virou abandonado. Local de prostituição, consumo de drogas. Comércio Moradores, de drogas. chegam reclamações de moradores que não conseguem andar na calçada ali por causa de roubo, assalto e outras coisas. Sem considerar também, Luciano, nós estivemos, inclusive você nos acompanhou naquela reportagem, ali na entrada do Ipanema Clube, né? Aquele posto de combustível abandonado. Da Costa e Silva com a Flávio Shoa, um posto abandonado que estão demoliram uma parte ficou demolida, uma parte não. Usuários de droga usam aquele local, perturbando a população e aquele monte de entulho causando problema de acúmulo de água, criadores de dengue ali. Você viu que, inclusive, sem contar moradores que se de chegar rua alguém fumando ali, pra jogar bituca errado, vai dar uma explosão no quarteirão. Por causa do reservatório, está tudo aberto ali. Estão esperando acontecer isso. Quer dizer, primeiro vamos acontecer como tapa-buraco na rua, né? Agora começaram a pôr uns cavaletes, que você vê metade já existe, metade está destruído, porque às vezes no escuro, né, a pessoa passa com a sua condução, quebra aquele cavalete e vem o outro atrás, não vê o buraco, cai lá dentro. Quer dizer, Sim. Quantas ações já temos de acidentes de buraco de rua, danos em veículos, em viaturas, nas ruas, e que isso daí é tudo coisa que são ações contra o município de Ribeirão Preto. Com relação a esse posto desativado ali na Costa e Silva com a Flávio Shoa, o senhor não teve? Foram várias ações, pelo que o senhor disse, nenhuma resposta do Poder Público? Nenhuma resposta até agora. Procurei falar com o chefe da fiscalização geral, ele está de férias. Quem está no lugar dele também não deu resposta nenhuma para a gente. Mostramos através de uma gravação, uma reportagem feita com a TV Câmara, fotos que foram feitas, né? Então, quer dizer, um abandono. Vou te dizer mais uma coisa, Luciano. Aquele morro Cidade da Criança, aquilo também é uma vergonha. Vai lá ver, um verdadeiro depósito de lixo. Os caçambeiros acho que até já podem até começar a usar lá também, porque se os carroceiros, caminhões que atendem a população, que batem nas casas, olha, posso retirar esse entulho aqui, quanto o senhor me dá para isso? E depois vai lá despejar lá naquele local. Quantos radialistas, jornalistas já foram lá, viram, né? Nós fizemos várias, uma matéria de carro depenado, abandonado lá. Assim, incendiado e no verdadeiro abandono. Eu tive a oportunidade de ver pessoas descarregando caminhonetes de queijo deteriorado, animais em decomposição. Ali o senhor conseguiu, junto com o padre da região, fazer uma missa campal. Duas missas campais. Duas missas campais no e dia uma encenação da de Paixão de Nossa Cristo. Senhora Aparecida, né? Isso. Não ficou a promessa de revigorização do local? Ficou. Quando da época existe a permuta, inclusive. Quando existiu a permuta foi em 2006. Eu comecei esse trabalho de me preocupando com aquele local, porque quem conheceu aquele local, ali tinha teleférico, roda gigante, casa de boneca. Cidade da palco, Criança, né? Cidade da Criança, palco para artista. Quantas vezes o Milionário Zé Rico veio fazer apresentação naquele palco? Tinha uma capela, até isso, missas que eram celebradas naquele local. Tudo no abandono. Esse governo fez sim, ele foi lá comigo, foram lá, a prefeita esteve comigo com alguns secretários, viu que é o ponto mais alto da cidade, foi uma coisa maravilha, vamos fazer aqui um mirante, né, por ser o ponto mais alto. Fizeram muita coisa, Luciano. Destruíram o que tinha, conseguiram demolir aqueles imóveis que tinham naquele local, porque diziam que ali abrigava casqueiros. Nós vimos que não é bem assim. Agora, hoje não tem mais nada disso, mas o entulho que demoliram ficou lá e chamando o quê? Para que quem precisar vai lá também jogar mais um pouquinho. Né? Quero agradecer a presença do vereador Bertins Candiuzzi, quero agradecer a presença do companheiro Hélio Lázaro. Obrigado. E a sua audiência. Até a próxima, se Deus quiser, no nosso próximo ponto de encontro. Esse gordinho tá parecendo a Marília Gabriela, rapaz. Olha, focaliza bem eu aqui que eu passei.